Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Vocês se lembram que no Maracanãzinho, no Rio de Água Viva, Deus me levou a começar justamente a primeira palestra, a primeira coisa, a partir da última frase dessa música. Como coisa e propriedade vossa. Amém. E eu dizia que nós temos receio dessa palavra coisa, e então muitas vezes nós acabamos substituindo por filho. E eu dizia, e repito agora, não há razão, porque essa palavra coisa que está aí, está no sentido jurídico, no latim, res, que indica que realmente nós somos um bem, nós somos um bem. Deus nos constituiu um bem. E este bem que nós somos, por constituição de Deus, nós estamos consagrando a Maria como coisa e, portanto, propriedade vossa. Amém. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vos pertença, incomparável não. Guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. E tenha certeza que este bem que somos nós, esta res que somos nós, esta coisa que somos nós, a palavra coisa no latim, ainda mais no latim jurídica, não é menosprezada, pelo contrário, ela é um bem, ela é um bem. Esta coisa está no coração dela. Eu quero dizer, Pentecostes só acontece no cenáculo. Pentecostes só acontece no cenáculo. E, gente, isto é bíblico, isto é histórico. Não há Pentecostes sem cenáculo, não há Pentecostes sem Maria. Portanto, coordenadores. Eu posso falar para o pessoal do gagarejo aqui que me disseram que são todos coordenadores estaduais e depois coordenadores de cidades. E a partir de vocês, para todos os coordenadores, por amor de Deus, por amor dos propósitos de Deus, por amor deste povo que precisa ser salvo pelo poder do Espírito, por amor de Deus, sejam cães que latem, cão foi feito para latir, e quando aparecerem os protestantes dos nossos grupos, e você sabe que sempre eles vêm com muito jeitinho, entrando por qualquer brecha, mas imediatamente ele vai ao coração da coisa, que é Maria. Eu não posso dizer outra coisa do que eles caíram na tentação, não posso dizer outra coisa. As razões são inúmeras, mas uma delas é esta: não há cenáculo sem Maria, e não há Pentecostes sem cenáculo. É histórico, é bíblico, onde aconteceu o derramamento do Espírito Santo, no cenáculo, onde eles estavam com Maria, a mãe de Jesus. E mais ainda, o Jesus que é o Salvador, foi concebido em que cenáculo? Responda para mim. O cenáculo do seio de Maria. Verdade ou não é? O Jesus que nos salvou, o Cristo, Filho de Deus que nos salvou, foi concebido pelo Espírito Santo no cenáculo que é o ventre de Maria. E mais concreto ainda, o útero de Maria foi lá, foi neste primeiro cenáculo que aconteceu o primeiro derramamento do Espírito Santo. Um derramamento do Espírito Santo tão grande, gente, que fez com que Maria concebesse sem o concurso de um homem. Você já imaginou um derramamento do Espírito Santo, uma infusão do Espírito Santo tão forte, que faz com que uma mulher conceba só por esse derramamento, sem concurso de homem nenhum?
Meu Deus do céu, que derramamento aconteceu! Tanto assim que o anjo não tem outra palavra a não ser chamá-la de cheia de graça. Que em outra maneira de falar seria cheia de Deus. Que em outra maneira de falar seria cheia do Espírito Santo. Ela é realmente a cheia do Espírito Santo. E aí que está. Porque cheia do Espírito Santo, logo depois da anunciação, logo depois de conceber, ela vai à casa de Isabel. Verdade ou não é? E quando ela chega à casa de Isabel, a saudação de Maria, ela estava tão cheia do Espírito Santo, desculpa a maneira de falar, quem comeu cebola, abriu a boca, você sente, né, aquele hálito que vem assim, parece que é uma violência em cima de você, porque a pessoa comeu cebola. Desculpe a comparação, mas Maria estava tão cheia do Espírito Santo, que na hora que ela saudou Isabel, o jato do Espírito Santo foi tão forte, que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Está ou não está na Bíblia? Está. No Evangelho de São Lucas, capítulo 1. E não somente ela, a criança estremeceu no seu seio, Isabel reconheceu, Isabel disse: assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu no meu seio. E o que era esse estremecimento? Não venha me dizer que era simplesmente uma criança que mexe no ventre da mãe como todas as crianças. Não! O próprio anjo Gabriel, que anunciou a Maria, anunciou também a Zacarias. E a Zacarias ele disse, ele será cheio do Espírito Santo desde o quê? Desde o ventre materno. Desde o ventre da sua mãe, ele está cheio do Espírito Santo. Quando aconteceu isso? E aí que está a beleza. Quando Maria chegou, cheia do Espírito Santo, a saudação dela foi tão forte, de tal maneira ela estava cheia do Espírito Santo, que João ficou cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe. É bíblico. Por esta razão é que o Senhor quis que no cenáculo, aquele outro útero gerador, lá estivesse Maria. Porque veja bem, no primeiro cenáculo, que foi o útero de Maria, era concebido o corpo físico, biológico de Jesus. Neste segundo cenáculo, lá em Jerusalém, naquela sala do andar superior, estava sendo concebido por obra do Espírito Santo o corpo místico de Jesus, o corpo de Cristo, que é a igreja. Verdade ou não é? Ali a igreja era concebida, ali a igreja nascia, a igreja anunciada, e Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Essa igreja que Jesus anunciou plantar sobre Pedro, edificar sobre Pedro, era concebida por obra do Espírito Santo ali, no cenáculo, onde estava a cheia do Espírito Santo. A cheia do Espírito Santo por excelência, que concebeu no seu cenáculo o corpo físico de Jesus, e concebia agora, neste outro cenáculo, com a sua presença, o corpo de Cristo, que é a igreja. Gente, isso é bíblico. Isto é bíblico. Isto é bíblico. Então, não há Pentecostes sem Maria. Porque o primeiro Pentecostes foi a concepção de Jesus no ventre dela, no útero dela, por obra do Espírito Santo. Um derramamento do Espírito Santo tão grande que concebeu o Filho de Deus ali sem ação do homem. Um óvulo de Maria foi fecundado sem ação do homem. Então não resta dúvida. Não resta dúvida. Eu não tenho outra palavra a não ser dizer: os nossos irmãos protestantes estão errados. E digo mais, eles precisam voltar à única igreja, que é a igreja una, santa, católica e apostólica. Eles precisam voltar. Nós católicos, em vez de continuarmos sendo bobos, tolos, ingênuos, e recebendo doutrinas e mais doutrinas deles,
Devemos saber o contrário, é missão nossa, porque são irmãos nossos. Alguns irmãos ótimos, graças a Deus. Alguns irmãos muito bons, mas desculpa também, apareceu cada irmão, porque toda família tem os trastes também, né? Nessa família apareceu cada irmão, ladrão de ovelha gorda, corrupto, corruptor, mercenário. Vocês no Rio aqui têm um supermercado à disposição para vocês verem, né? Então eu nem preciso falar muito, está aí. Eles não têm mais direito nenhum de falar do passado da igreja, onde falam das indulgências e tantas coisas e tal, porque a sujeira que eles estão fazendo na nossa cara, não séculos atrás, mas agora, supera a gente, olha, de muito, qualquer coisa que eles queiram jogar contra nós ou contra a igreja, supera. Olha, dá de mil, porque a sujeira que eles estão fazendo, eu devo dizer, eles estão realmente denegrindo, uma palavra mais popular, sujando a face de Cristo, sujando a face de Cristo. E quero dizer mais, as questões de diferença entre a igreja católica e o que é chamado de igreja cristã evangélica, não são apenas diferenças assim acidentais, como nós aceitamos Maria, eles não aceitam, nós temos o Papa, eles não têm. Não, gente, é muito mais. Tanto assim, que um pastor protestante, não agora, mas na década de 40, 50, convertido ao catolicismo, respondendo a um outro pastor, não convertido, dizia: meu irmão, não dá para chamar igreja cristã evangélica as igrejas chamadas protestantes, porque as doutrinas nas próprias igrejas protestantes, que foram se dividindo, são tão distintas que não dá para chamar de igreja, não dá para chamar de cristã e não dá para chamar de evangélica. Ele dizia, começa por aí, o próprio conceito de Jesus é diferente nas várias igrejas. Há igrejas que não aceitam Jesus como Deus, como as testemunhas de Jeová. O único Deus é Jeová. Jesus não é Deus, então já começa por aí, na própria divindade de Jesus. Depois a situação da pessoa de Jesus, aí eles se confundem totalmente, e até muitos deles acabam dizendo uma coisa que é tranquila na igreja católica, que Maria não precisa ser levada nada em conta, porque ela é mãe simplesmente da pessoa humana de Jesus, da natureza humana de Jesus. Por que isso? Porque eles fazem uma divisão em Jesus. Várias igrejas são assim. Existe a pessoa divina de Jesus e existe a pessoa humana de Jesus. Mas então por quem que nós fomos salvos? Como é que aconteceu a nossa salvação? Uma pessoa humana não pode salvar o outro, e aí está o grande conceito que São Paulo desenvolve: nenhuma pessoa humana poderia nos salvar. Foi preciso que o Filho de Deus viesse para nos salvar. Agora, um Deus não pode morrer. Um Deus não pode morrer. Quem morreu foi Jesus. Então quem morreu foi uma pessoa humana. Quem sofreu, quem derramou sangue, só pode derramar sangue, ter carne e sangue, uma pessoa humana, um humano. Então foi ele que morreu na cruz, foi ele que derramou o seu sangue. E onde é que está Deus nisso? Percebe? Por essa razão, o próprio conceito de redenção deles é diferente, totalmente diferente do nosso. Onde existem igrejas protestantes que negam a redenção, porque nós estamos muito acostumados, de modo especial nas igrejas protestantes do Brasil, esta música, né? Que o sangue de Jesus me lavou, o poder do sangue de Jesus. Mas segure-se na cadeira. Há igrejas protestantes também, né, que afirmam que o sangue de Jesus não nos lavou coisíssima nenhuma, porque não tem como, segundo eles. Pelo contrário, aí vocês veem uma porção de igrejas protestantes muito severas, muito duras, porque é realmente a pessoa que em grande disciplina, que em grande dureza, que em grande ascetismo precisa realmente
ela se santificar, ela acabar com o pecado em si. Daí essas igrejas protestantes muito severas que vocês conhecem, e tipo de roupa, e tipo de cabelo, e mil coisas. Porque eles mesmos negam uma coisa essencial dentro do protestantismo, que é a salvação pelo sangue de Jesus. O conceito de igreja deles também é totalmente falho, porque veja bem, a igreja é a primeira coisa, una, não é? Está ou não está no creio? Una. Qual é a igreja que eles nos apresentam? Uma igreja totalmente dividida, e não somente dividida, hoje já há mais de 500 igrejas protestantes, definidas como igrejas, sem falar as várias outras coisas que eles não chamam de igreja, né? As várias outras seitas, isso iria a mais de 1000. Gente, os soldados não tiveram coragem de partir a túnica de Jesus, porque ela era sem costura. Só que eles tiveram a coragem, caíram na tentação de dividir pelo menos em 500 pedacinhos a túnica de Cristo, que é a sua igreja. Esta pode ser a igreja de Jesus? Essa igreja retalhada, essa igreja feita manta de retalhos? Não dá, não dá. Eu não estou falando contra eles, estou falando a nós católicos, para deixarmos de ser tolos. Esse pastor, eu estou querendo lembrar o nome dele, se Deus quiser vem, dizia ao seu colega: meu irmão, é difícil dizer isso, mas não dá para chamar de igreja. Não dá para chamar de igreja isso que nós apresentamos ao mundo. Esse retalhamento dá para chamar de igreja, chamar isso de igrejas evangélicas, igreja cristã evangélica, não dá. Além do conceito totalmente diferente deles, de a igreja ser constituída como instituição. Graças a Deus, a igreja una, santa, católica, apostólica, porque ela é apostólica, ela tem um governo, ela tem raízes. Ela começou com Pedro, ela começou com os apóstolos. Pedro, o chefe dos apóstolos. Pedro, aquele que assumiu o dom da unidade. Uma vez convertido, Pedro confirma os teus irmãos. Pedro é o elo de união entre os seus companheiros. Então, graças a Deus, primeiro, Pedro, ele é continuado. E você vê que logo depois de Pedro, a igreja percebeu, inspirada pelo Espírito Santo, era preciso que alguém sucedesse a Pedro. E veja bem, assim como aconteceu logo antes de Pentecostes, eles viram que Judas foi o traidor. Então disse: convém que nós escolhamos alguém para tomar o lugar dele. Verdade ou não é? Até fazem aquilo interessante que acabam sorteando. Embora os dois fossem excelentes, acabam pedindo ao Senhor que manifeste a sua vontade através de um sorteio. Sortearam e caiu justamente Matias. E Matias veio e ocupou o lugar. Há ou não há sucessão? Há sucessão nos próprios apóstolos. Eles entenderam perfeitamente. Quando Pedro morreu martirizado em Roma, Pedro tinha que ser sucedido. Tinha ou não tinha? Claro que tinha. E vieram aí um por um dos papas, e nós conhecemos historicamente a sequência. Gente, até chegar a João Paulo II, o nosso querido João Paulo II, nós temos raízes. As nossas folhas e os nossos frutos estão ligados à raiz. Nós não somos fruto de retalhamento. Mais ainda, os nossos bispos, como aconteceu com Judas, que caiu fora e foi substituído por Matias, os nossos bispos também são escolhidos a partir dos outros bispos e a partir do Papa. Quem escolhe um bispo, um outro bispo, é o Papa. Os outros bispos dão o seu parecer, o Papa os consulta, mas quem os institui é o Papa. Tanto assim que uma coisa interessante, o Santo Padre manda um convite, se o bispo quiser que venha a Roma para ele ordená-lo. Alguns vão. Muitos não podem, até preferem ser ordenados bispos ali no meio dos seus fiéis,
Mas o próprio Papa diz: se você quer, venha a Roma, eu terei esta e aquela outra data para você ser ordenado pelas minhas mãos. Porque é uma sucessão, é uma continuidade. Gente, nós temos raízes. Os nossos bispos não se escolhem a si mesmos. Os nossos bispos não surgem aqui como é que chama a grande avenida? A avenida suburbana. Não surge na avenida suburbana e depois de um tempinho eles se dizem: eu sou o bispo fulano de tal. Aí vocês conhecem muito bem. Tem lógica isto? Tem lógica isto? Dá para a gente considerar igreja, desculpa a expressão, este troço? Dá para considerar a igreja? Não, é doloroso dizer, mas estão chamando de igreja uma coisa que não tem nada a ver com igreja. Porque se você pega aí uma árvore de Natal feita artificialmente, dá para chamar isso de árvore? Claro que não. É uma caricatura para enganar. Para enganar. E nós católicos temos que deixar de ser ingênuos, porque nós pensamos: não tem nada. Não, eles cantam bonito como nós não conseguimos cantar, então vamos lá e vamos no corinho deles, e vamos nos cursos dele, e vamos ao curso bíblico deles e tal. Gente, é muito mais profundo do que nós pensamos. E aí que está o importante: o Senhor está derramando o seu Espírito aqui, na única igreja, una, santa, católica e apostólica. Se vocês me apresentarem uma igreja que seja una, santa, católica e apostólica, eu vou para essa igreja. Só como eu tenho a certeza que você não me apresenta outra, eu permaneço na minha igreja, que eu quero que seja também a sua igreja, agora e para sempre. Porque a única igreja instituída por Jesus e que foi concebida pelo Espírito Santo no cenáculo onde estava Maria. As nossas diferenças não são só essas: nós temos Maria, eles não têm. Nós temos Eucaristia e eles não têm. Porque também quanto aos sacramentos, a diferença é enorme. É assustadora a diferença. Para várias igrejas não há nenhum sacramento. Nenhum batismo é sacramento. É apenas um rito. Para outras existem alguns. E dentro do conceito deles, umas o batismo é tudo aquilo que ele faz. Para outras não, é um ritual. A graça vem, a conversão vem, a redenção surge pela vontade da pessoa que aceitou Jesus. O batismo é um rito que se acrescenta. Diferença total. O próprio conceito de Eucaristia. Uns não têm nada e não querem saber de nada. Outros têm a ceia. Mas entre os que têm a ceia, os conceitos são totalmente diferentes. Para alguns deles, há a presença real de Jesus, mas para a maioria não há presença real nenhuma. Jesus não está ali. É apenas uma lembrança da ceia, uma celebração que a gente faz em torno da ceia, como Jesus fez e terminou. É pão, é vinho, e terminou. Gente, as nossas diferenças não são pequenas, não. Não são pequenas, não. São grandes. Grandes demais. Por que a nossa igreja é apostólica? Isso que eu disse a vocês. Ela partiu dos apóstolos e continua na sucessão dos apóstolos. Nós temos história, nós temos sucessão. Nós somos um corpo onde as células estão interligadas umas às outras. Não é retalhamento. E não somente, assim como, e que veja que interessante, eu sou o resultado biológico do meu pai e da minha mãe. E sou dos meus avós, os pais do meu pai e da minha mãe. Verdade ou não é? Como eu sou dos meus bisavós, que são os pais do meu avô e da minha avó. E vai indo para trás. Nós somos o resultado biológico disso. Um corpo só pode constituir-se assim. É por isso que nós trazemos todas as características dos nossos antepassados. As misturas finas que nós somos. Eu, por exemplo, tenho um avô que é sírio, libanês, pelo qual eu sou Abib, pai do meu pai. Mas casou-se com uma italiana da Gema. Né? Por parte da minha mãe, o meu avô era português e a minha avó era filha de Índia. A minha bisavó era Índia mesmo. Junta, índio com português, com italiano e com
Sírio, que mistura fina. Biologicamente nós somos assim. Nós viemos dos nossos antepassados. Gente, espiritualmente é a mesma coisa. A igreja é o corpo de Cristo. Ela não nasce da vontade de um pastor, não. Não é porque um pastor brigou com o outro e não concordou com o outro que ele pega e funda a sua igreja. Mas que igreja é esta que é resultado já do contrário do amor? Que é resultado de uma divisão. Uma igreja una, uma igreja que é um corpo, pode ser resultado do retalhamento? Hugo, vem cá. Permite, faz favor. É seu marido? Mas alguém tem uma faca aí ou uma navalha? Chega sem medo. Eu não estou gostando muito da mão do Hugo, né? Eu não gosto da careca dele porque lembra a minha. Mas não dá para cortar a cabeça dele agora, né? Vamos cortar essa mão dele aqui, né? E vamos começar um outro corpo a partir da mão dele. Tem sentido? Esta mão aqui, embora ligada ao corpo faça coisas maravilhosas, o que esses dedos já fizeram e vão poder fazer, que maravilha. Esta mão cortada, dá para plantar essa mão como se pega uma muda, que a gente arranca da árvore, planta e sai? Não dá. Não dá, não tem jeito. Não tem jeito. Me desculpe, mas essas igrejas que surgem por aí, gente, é fruto de retalhamento, é fruto justamente disso. Eu não gosto, eu não concordo com o corpo, porque não concordo com esse tal pastor, que é o braço, o pastor é o braço, não concordo com esse pastor, não concordo com o jeito dele, briguei com ele. Então eu vou agora começar a minha igreja, e vou reunir os meus fiéis, para começarmos a igreja verdadeira, segundo Jesus e segundo o Espírito Santo, porque a mim o Espírito falou, e outro pastor já está no desvio, já está no caminho. É possível isso? Não é, não é. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Embora esse braço seja peludão e ligado a uma careca da qual eu não gosto, é unicamente ligado a este braço, que a minha mão pode fazer coisas maravilhosas. E aí que está. Eu não falo dele porque o dele pode sentar, mas o meu braço, gente, feio desse jeito, marcado aqui embaixo, tem uma mão, e esta mão, graças a Deus, pode fazer coisas maravilhosas. Não dá para dividir, não dá para retalhar, não dá. Então as nossas diferenças não são pequenas. Como dizia aquele pastor, não dá para chamar de igreja cristã evangélica, porque alguns deles nem são cristãos. Nem são. Porque para eles o único Deus é Jeová, o único Deus é Deus, e Jesus nem é filho de Deus, não é Deus. Então, não é cristã. Não é igreja, vocês estão vendo aí. Infelizmente, por muitos procedimentos, nem evangélica ela tem sido. Porque já é fruto de uma divisão, é fruto de uma briga. Que bonito, né? Na igreja católica, igualzinho às nossas famílias. A gente briga, a gente se desentende, mas a gente se ama tanto, não é verdade? Ninguém aceita separar-se de ninguém. Eu não concordo com você, não concordo com isso. Estou chateado com você, estou bronqueado com você, mas eu te amo, não tem como, né? E até fiquei chateado, fiquei bronqueado, porque você é meu irmão, você é minha irmã, e é por isso que eu não consigo aguentar isso de um irmão. Mas você é meu irmão e eu te amo, e eu não posso me separar de você, de jeito nenhum. E não quero que você se separe de mim, de jeito nenhum. Gente, isso é igreja, isso é família, isso é corpo. Tem muita gente que não gosta do nariz, né? Como não gosta da orelha. Mas quem é que quer perder o nariz, ou perder a orelha, ou perder a boca? Verdade ou não é? É o meu corpo, faz parte de mim, e por isso nós amamos. Esta é a igreja una, santa, católica, apostólica, e que, além de outras coisas, tem Maria.
Gente, eu dei uma desviada, hein? Eu comecei apenas cantando a minha senhora e minha mãe. Falei que não há Pentecostes sem cenáculo, Pentecostes sem Maria. Entramos por tudo isso. Louvado seja Deus, Ele sabe as razões. Ele sabe os porquês. Eu não sei porque é que Deus quis que eu falasse tudo isso, mas Ele sabe. Se Ele me empurrou por aí como empurrou Ananias, era porque isso é. Porque Ananias não queria também ir a Saulo, de jeito nenhum. Eu me enfrentar com Saulo, perseguidor, Senhor, mande outro qualquer, menos. Por que o Senhor não enfrentou a ele lá no caminho de Damasco? Gostoso, né? O Senhor jogou uma luz em cima dele, o Senhor falou a ele e empurrou para mim. Na hora que Paulo perguntou, Senhor, quem és? O Senhor disse, eu sou Jesus Nazareno, Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Ótimo, parabéns, Jesus, o Senhor mostrou a sua identidade. Mas na hora que ele perguntou, Senhor, que queres que eu faça? O Senhor não disse nada. Bom, levanta-te, entra na cidade e lá te vai ser dito o que deves fazer. Sobrou para mim, né, Jesus? Bonitos. E graças a Deus, e acho que nós podemos continuar a partir daí, deste outro cenáculo, gente. Você sabe, foi a leitura de ontem na missa. Eu tenho percebido que a missa de início, ela é como fonte para o encontro todo. E interessante, ainda mais quando um bispo celebra e prega, aquilo que ele põe é por aí, pode e por ali, porque a inspiração está nele. Ele não teve como desenvolver, mas a inspiração está nele. Ele é o bispo. Eu não sou um sucessor dos apóstolos. Dom Vaz é. Eu não sou nem mesmo um Matias, não sou. Não sou nem mesmo um Matias. Mas Dom Vaz é. Ele é como Mateus, ele é como Filipe, ele é como Bartolomeu, né? Ele é. Então a inspiração está nele. É sucessão apostólica. Ele é um apóstolo no nosso meio. Aí a beleza dos nossos bispos. Ele é um apóstolo no nosso meio. E a palavra que vem através do bispo pode explorar, porque é por aí. Então vamos por aí mesmo. Pega comigo Atos 9. E a gente pode partir justamente do versículo 15, quando Jesus diz a Ananias, mas o Senhor lhe disse, vai, porque esse homem é para mim um instrumento escolhido. Repete para mim, instrumento escolhido. Este homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome. Diga comigo, pelo meu nome. E como o coitado do Paulo sofreu. Diante dessa ordem de Jesus, Ananias vai, versículo 17. Ananias foi, veja que a narração ela é muito simples, mas nessa simplicidade há uma doutrina toda ela condensada. Entrou na casa e impondo-lhe as mãos, repete comigo, impondo-lhe as mãos, disse, leia comigo, Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Para que ele veio? Isto, para que recobres a vista, e segunda coisa, e fiques cheio do Espírito Santo. No mesmo instante caíram dos olhos de Saulo umas como escamas, e recuperou a vista, ficou curado, levantou-se e foi batizado. Parece simples, mas há ou não há uma doutrina condensada aqui? Saulo nem tinha sido batizado.
E pela imposição das mãos de Ananias, ele já ficou cheio do Espírito Santo. E a demonstração de que as duas coisas haviam acontecido é que também aquilo que era palpável, que era visível, aconteceu. Caíram como que escamas dos olhos dele e ele voltou a ver, demonstrando que a outra coisa que Deus mandou fazer tinha acontecido também. E qual era a outra coisa? Fiques cheio do Espírito Santo. Jesus mandou Ananias para lá, para essas duas razões, para que ele ficasse cheio do Espírito Santo e recobrasse a visão. Ananias vai e impõe as mãos, e veja o gesto de impor as mãos. Impõe as mãos e ora por Saulo. E imediatamente caem como que escamas dos seus olhos, ele volta a ver. Não era nem batizado ainda, mas aí já está a demonstração de que ele ficou cheio do Espírito Santo. Como João Batista, ele ficou cheio do Espírito Santo. Como Pedro, como João, como Mateus, como cada um dos apóstolos, como Matias, o escolhido naqueles dias. Saulo agora fica cheio do Espírito Santo. E a partir daí, toda a vida dele vai ser mudada a partir do nome. Ele diz Saulo, e você sabe que Saulo quer dizer Shaul, o ungido. E Deus escolheu para ele um outro nome, Paulo, o pequeno, o pequenininho. Paulo quer dizer o pequeno. E graças a Deus ele assumiu toda a sua pequenez. E por isso, gente, que maravilhas o Espírito Santo fez através dele, tanto assim que já está aí. Versículo 19: depois tomou alimento e sentiu-se fortalecido. Demorou-se por alguns dias com os discípulos que se achavam em Damasco. Leia comigo, 20. Imediatamente começou a proclamar pelas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Imediatamente começou a proclamar pelas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os seus ouvintes pasmavam e diziam, leia, esse não é aquele que perseguia em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? Não veio para cá só para levá-los presos aos sumos sacerdotes? Saulo, porém, sentia crescer o seu poder e confundia os judeus de Damasco, leia bem forte agora, demonstrando que Jesus é o Cristo, demonstrando que Jesus é o Cristo. Você sabe que nessa palavra o Cristo tem tudo, né? Ele é o Messias, ele é o escolhido, ele é o enviado do Pai. Mudou Saulo totalmente. E você sabe toda a história dele, eu não preciso repetir a você. Até mesmo no martírio de Estevão, lá estava Saulo, que era jovem ainda, por isso não podia apedrejar. Ele só não apedrejou porque não podia, não tinha idade ainda para apedrejar. Então ele fica com os mantos e diz, está aí nos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, comecinho do capítulo 8, veja como é que começa o capítulo 8 dos Atos. E Saulo havia aprovado a morte de Estevão. Ele nem imaginava o que é que Jesus ia fazer com ele, não é verdade? Ele estava aprovando a morte do primeiro mártir, e o sangue do primeiro mártir vai recair justamente sobre ele e transformá-lo. Gente, o que eu quero dizer, aliás, o que eu estou transmitindo a você, que o Senhor quer dizer a nós. Nós, a renovação carismática, com toda humildade, não passamos de um Ananias. Veja bem, Ananias não era uma pessoa importante, não era um apóstolo, não era um discípulo, era um cristão novo, porque nós estamos no comecinho do cristianismo. Portanto, lá em Damasco, quem estava era um cristão novo, recém-convertido. Recém-convertido. Nós estamos aí no capítulo 8 dos Atos. Quando na morte de Estevão explode uma perseguição, todos vão para todos os lados. E Ananias está lá, em Damasco. Mas é um cristão novo, mas veja aí, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E porque cheio do Espírito Santo, ele impõe as mãos sobre Saulo, o perseguidor, e as duas coisas que Jesus queria acontecem. Primeiro, a cura
de Saulo, cura física e cura espiritual. A dupla cegueira dele, cegueira visual mesma, física, e a cegueira de espírito. E as escamas caem dos seus olhos. Já começa logo Ananias realizando uma maravilhosa cura, cura conjunta, cura do corpo e cura da alma. E a coisa mais importante, nem a cura foi a coisa mais importante, a coisa mais importante, Saulo ficou cheio do Espírito Santo, e tão cheio do Espírito Santo que começa logo ali em Damasco a discutir e a ir às sinagogas e pregar nas sinagogas e a provar para eles que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, aquele a quem ele perseguia. O próprio Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora ele é o grande testemunho de Jesus. Gente, nós precisamos fazer isso. Na igreja nós precisamos fazer isso. E quero dizer a vocês, com toda humildade, mas vocês leigos precisam ser os Ananias para nós, sacerdotes, precisam. E para todos os sacerdotes, quero dizer a você, você não é mais do que o sacerdote. Porque o sacerdote foi escolhido por Jesus, a escolha dele, mesmo que a gente acabe sendo um traste, mas ele foi escolhido por Jesus, ele foi ungido por Jesus, foi Jesus que o fez seu sacerdote, ele é sacerdote de Jesus, a seu serviço, mas não é seu sacerdote, ele é sacerdote de Jesus, é o sacerdócio de Jesus que está nele, você não é mais do que ele, mas você é Ananias. E digo mais ainda, nós em conjunto somos esse corpo, que hoje o Senhor quer que nós sejamos Ananias também para os nossos sacerdotes, assim como Saulo, ele fez todo o estudo da Bíblia, com Gamaliel, que era o mais importante mestre, doutor, naquele tempo. Nós padres, que fizemos teologia, que temos toda uma caminhada, mas infelizmente, a nossa teologia, o nosso seminário não nos deu esta graça. A teologia da maior parte de nós padres é a teologia antes do concílio. Você sabe que foi no concílio, primeiro, que a própria teologia dos carismas surgiu. E mais do que isso, foi somente em 67 que o Senhor começou a derramar o seu Espírito. Foi logo depois do concílio, foi como uma resposta de Deus à sua igreja. Deus fez primeiro o jarro, fez o grande jarro, como esse. Deus fez o jarro, Deus, através do concílio, ele preparou, ele restaurou o jarro, mas não bastava o jarro restaurado. O Senhor veio e sobre esse jarro, que é a igreja restaurada pelo concílio, era preciso algo sólido como um jarro. A igreja precisava disso. O concílio fez essa parte. Ela preparou o odre. O vinho novo só o Senhor podia dar. E o Senhor veio e derramou o vinho novo, derramou o seu Espírito na igreja logo depois do concílio. A igreja inteira foi pega de surpresa. Nós não tínhamos teologia a respeito disso, e não tivemos. Porque depois do concílio foram tantas dificuldades na igreja, a tentação foi violentíssima na igreja depois do concílio. E sabe por quê? Porque o outro, o inimigo, sabia o que Deus estava fazendo. Deus preparou o odre, e Deus imediatamente derramou o Espírito no odre. O inimigo tremeu nas bases e disse: eu tenho que destruir esta igreja. E claro, ele vai covardemente no odre, que é de barro. Não se escandalize, porque a igreja foi batida violentamente, covardemente pelo inimigo. E por que ele veio com essa luta toda contra a igreja logo depois do concílio? Porque ele percebeu o que é que Deus tinha feito. Deus tinha restaurado o odre e Deus já tinha derramado o Espírito neste odre. Então o inimigo percebeu: agora eu estou destruído. Eu pensava que nesse século, nesses anos 900, eu ia vencer. Mas Deus mudou totalmente a situação. Eu preciso atingir
esse odre, eu preciso atingir essa igreja para destruí-la. Daí todo ataque, gente. Daí, inclusive, ele ter atacado a fé na igreja, que é a coisa mais importante. E nós assistimos a isso. Fiéis, pastores, religiosos, religiosas, sacerdotes, mesmo no meio da teologia, sim, fazendo teologia, mas, infelizmente, sem fé, com uma fé diminuída. E nós não estamos culpando essas pessoas, não. Nós não as estamos condenando. Foi o outro que covardemente foi atingir a coisa mais importante, que é a fé. E como ele é sujo, ele vai atingir também a nossa parte fraca. Ele pega em cima pela fé, ele pega embaixo pela moralidade, ele pega embaixo pela sexualidade. E pegou de cheio. A gente se escandaliza porque é muito doloroso, porque é muito triste, é muito sofrido. Mas a gente vê os estragos que aconteceram no campo da sexualidade, no campo do homossexualismo. Gente, é uma coisa terrível. E por que tudo isso? Jogo sujo, jogo covarde do inimigo, querendo destruir o odre que é a igreja, porque Deus restaurou o odre, Deus derramou o seu Espírito no odre que é a igreja. E graças a Deus, nós somos frutos desse derramamento do Espírito Santo, gente, na igreja. Uma igreja violentamente atacada, repito, uma igreja covardemente atingida pelo inimigo, mas nós somos frutos desse derramamento do Espírito Santo, onde? Diga para mim, onde? Forte, na igreja, nós somos da igreja. Ananias era da igreja. Naquele momento, o Senhor o retirou e o mandou a Saulo, para fazê-lo Paulo. Mas ele era daquele povo, ele era resultado daquele derramamento. Ananias também recebeu o derramamento do Espírito Santo. E por isso Deus o pôde pegar e o enviar para que ele, Ananias, levasse essa grande graça. Ele foi o canal para que a graça chegasse. Era preciso um Ananias. Gente, nós somos esse Ananias. Os Saulos estão aí. Os Saulos estão aí em quantidade. Sacerdotes de grande virtude. Sacerdotes que, como Saulo, o Senhor diz deles, ele é um instrumento escolhido para mim, ele levará o meu nome longe, muito longe, e vai sofrer por mim. Os Saulos estão aí. Somente que Jesus faz do jeitinho que fez com Ananias. Ananias ficou espantado e não queria ir. Nós também achamos que não temos como ir, e humanamente não temos mesmo, mas o Senhor está enviando a vocês, leigos, para irem e serem Ananias para esta igreja que está aí. Também o sacerdote, também os religiosos, também as religiosas. E repito, você não é mais do que eles. Você é apenas um pouquinho desse derramamento. Você é como Ananias, que o Senhor separa, envia e constitui para que você seja canal. Você não pode deixar de fazer isto. Você não pode deixar de fazer isso. E se você não tem como chegar logo e impor as mãos sobre o seu sacerdote, Deus tem 1000 maneiras de fazer isso. Deus tem 1000 maneiras de fazer isso. A sua missão agora é estar orando, é estar insistindo, é estar pedindo, é estar intercedendo para que Deus dê esta graça. O Senhor quer colher os seus sacerdotes. O Senhor quer colher os seus religiosos. O Senhor quer colher as suas religiosas, para que também eles e elas sejam cheios do Espírito Santo, como aconteceu com Saulo. E quero dizer algo mais. Como aconteceu com Pedro, como aconteceu com João, como aconteceu com Mateus, como aconteceu com Tiago, como aconteceu com Filipe, com cada um dos apóstolos, eles já tinham sido formados na escola de Jesus. Não há nenhuma dúvida, a escola deles foi a escola de Jesus. Somente que, além de tudo aquilo que Jesus fez, além de tudo aquilo que Jesus ensinou, eles precisaram também, no cenáculo, do derramamento do Espírito Santo.
Eu sei que para um padre, sei que para um bispo agora dizer que além de tudo aquilo que ele recebeu, ele diz, mas eu recebi o sacramento da ordem, e o sacramento da ordem no seu grau máximo, que é o episcopado. Sim, certo, graças a Deus. Como Pedro também, Pedro já tinha sido constituído, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, é verdade ou não é? Só que Pedro precisou no cenáculo receber o derramamento do Espírito Santo. Que em outras palavras, era que o Espírito Santo que estava nele, não apenas estivesse, mas o Espírito Santo viesse com toda a força dentro dele. Vou usar uma comparação assim, bem doméstica. Você conhece então os botijões de gás. Gente, interessa para nós um botijão de gás vazio? Ou com um pouquinho de gás assim, lá no fundo? A dona de casa prefere pegar aquele botijão de gás com um pouco só de gás no fim e devolver logo, porque aquele pouco de gás no botijão só faz sujeira, é verdade ou não é? Sai aquela chama vermelha, a chama vermelha não sai a chama azul, porque não, o gás está sem pressão. Sai aquela chama vermelha que só suja o fundo das panelas, verdade ou não é? A cozinheira, a dona de casa, odeia aquele botijão de gás com um pouco de gás só. Gente, a comparação ela é... né? Mas não dá para a gente ser botijão de gás com um pouquinho de gás. Não adianta dizer eu tenho gás, não adianta dizer eu tenho Espírito Santo. Claro que tem, mas infelizmente só está dando trabalho, só está sujando o fundo da panela. É por isso que os fiéis não estão gostando. Não estão gostando. O que está lá é gás. Mas o resultado está ruim. Está ruim. A dona de casa precisa de um botijão cheio de gás, de onde vem aquela pressão toda, onde a chama seja vermelha, onde a chama não seja vermelha, seja azul, e onde aquele fogo realmente esquente e rapidamente faça as coisas que precisam ser feitas. Gente, é isto. Eu começo a dizer, nós padres precisamos ser homens que não apenas têm o Espírito Santo, mas que precisam ser cheios do Espírito Santo, porque do contrário, vamos continuar dando trabalho na igreja. A gente faz e o pessoal leigo tem que vir atrás, limpando o fundo das panelas, por causa do pouco gás que a gente tem. É doloroso, mas está funcionando ou não está funcionando a comparação? Está funcionando a comparação. Dizendo assim, nós não estamos criticando os nossos padres, estamos dizendo a eles que como Saulo, que como Pedro, o próprio Pedro, eles precisam ser homens cheios do Espírito Santo, e não basta ter o Espírito Santo, graças a Deus que o Senhor tem. Uma vez que o Senhor tem, deixe esse Espírito enchê-lo. O Espírito Santo quer fazer isso, quer enchê-lo totalmente, de modo que de dentro de você venha toda aquela força. E assim como nós padres, os leigos, Deus tem os seus escolhidos. E como tem? Ele não falou apenas de Paulo, ele é um instrumento escolhido para mim, que levará o meu nome diante dos reis, das nações e do povo de Israel. Não foi só de Saulo que o Senhor disse isso, não. O Senhor diz de muita gente que precisa ser conquistada. E gente, onde é que está o segredo? O segredo está no vós sereis batizados no Espírito Santo. O segredo está no batismo no Espírito. Não tem por onde. Nenhum Saulo vai tornar-se Paulo, a não ser pelo derramamento do Espírito Santo, a não ser que ele fique cheio do Espírito Santo. O segredo Deus está nos dando. Por isso eu quero lhe dizer, não perca tempo. Entende? Não perca tempo. Não perca tempo. Não perca o seu tempo, as suas energias, a sua saúde. Não perca nada disso com outras coisas. Agora, a nossa missão é levarmos para a igreja o Espírito Santo. Nós não somos nada, não somos mais do que Ananias. Mas a nossa missão, e se recebemos essa missão, devemos ir. Você já imaginou se Ananias desse 1000 desculpas e não fosse? Eu vou perguntar lá em Jerusalém para Pedro,
para João e tal, se eu posso ir na casa de Saulo, porque ele veio de lá, ele veio de Jerusalém, ele veio como perseguidor. Você já imaginou se Ananias não fosse e não fizesse? Gente, a nossa missão dada a nós por Jesus, embora sejamos apenas Ananias, é ir e é levar à igreja essas duas coisas. Primeiro, porque a igreja precisa abrir a sua visão. Precisa. É preciso que essas escamas caiam dos olhos. Graças a Deus, muitíssimos já receberam esta graça, caíram as escamas, mas há muitos dentro da igreja, leigos e sacerdotes, religiosos, religiosas e simplesmente leigos, que precisam desta grande graça, que caiam as escamas, que eles tenham a nova visão, que é a visão de Deus para os nossos tempos, e mais ainda, que eles sejam cheios do Espírito Santo, que imediatamente, como Saulo, saiam e comecem a anunciar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, que como aconteceu com Pedro, como aconteceu com João, já imediatamente vão ao templo. E o que está acontecendo, gente? Na igreja está acontecendo igualzinho o que acontecia lá no templo de Jerusalém. Os nossos fiéis estão com aquele coxo aleijado de nascença, de mãos levantadas pedindo esmola, porque não tem outra coisa para fazer. Graças a Deus que Pedro e João não tinham outra coisa a não ser o que eles disseram: o que temos te damos, em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. Gente, é preciso que nós na igreja, que nós padres, que nós religiosos, que as religiosas, que todos vocês leigos, saiamos a uma, como Pedro e João, para ir às portas dos nossos templos, para sairmos às entradas dos nossos templos e colhermos essas pessoas que nem estão longe. Os nossos fiéis estão pertinho das nossas igrejas, os nossos fiéis estão pertinho dos nossos templos, os nossos fiéis estão com fome e com sede de Deus. Eles nem sabem que precisam do Espírito Santo, mas um instinto divino os está levando para lá, o próprio Espírito Santo os está conduzindo para lá. Eles estão pedindo por misericórdia, nem sabem o que pedir. E é preciso que nós digamos, como Pedro e João disseram: olha para nós, olha para nós, o que nós temos é isso, a única coisa que nós temos. Olha para a nossa vida, para a qualidade da nossa vida. Padre, não fique criticando, olhe para a nossa vida, olhe para a mudança que aconteceu conosco, olhe para aquilo que Deus fez em nós na oração. Olhe para aquilo que Deus fez através da Bíblia, o conhecimento que Deus está nos dando na Bíblia. Olhe o ardor que Deus deu para nós. Olhe o buraco de onde Deus nos tirou, do adultério, da prostituição, da bebida, de uma vida corrompida, de uma vida leviana, de uma vida de droga. Veja de onde Deus nos tirou. Olhe para nós, olhe para a renovação, olhe para os frutos e receba através de nós a única coisa que nós somos capazes de dar. E como Ananias, nós impomos as mãos e pedimos: vem Espírito Santo, derrama-te Espírito Santo, sobre a igreja, sobre a única igreja, una, santa, católica e apostólica, sobre os nossos bispos, sobre os nossos padres, sobre os nossos religiosos, sobre as nossas religiosas, sobre os pais e as mães de família, sobre os nossos jovens, nossos rapazes, nossas moças, sobre todos, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vai pedindo comigo: vem Espírito Santo. É isso que nós podemos fazer, não temos outra coisa que fazer a não ser pedir, e o nosso pedido só pode ser esse: vem Espírito Santo. Vamos todos, irmãos, levantadas, pedir: sim, Espírito Santo, vem sobre a tua igreja, vem sobre essa igreja concreta, Senhor, que nós conhecemos, vem sobre a igreja, Senhor, da nossa diocese, vem sobre a igreja, Senhor, concreta da nossa paróquia, vem, Senhor, sobre o nosso pároco, vem sobre os nossos sacerdotes, vem, Senhor, sobre cada um dos membros da nossa família. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Aí estão os seus Saulos, e nós estamos simplesmente como Ananias, na fraqueza de Ananias, pedindo: vem Espírito Santo. Nem somos nós que damos, nós estamos sendo canais, nós estamos impondo as mãos para que o Senhor faça. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus, renova a face da igreja. Faz a tua obra, Espírito Santo, realiza a tua obra, Espírito Santo. É isso que queres, e nós estamos aqui pedindo: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo.
Vem, vem. Levanta bem a sua mão. Fique em pé. Espírito Santo, vem, 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 vem. Vem, Espírito Santo, vem, 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 vem. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.